Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Sou advogado, sou contador, estou com muita alegria. E primeiro para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, que tem feito seus comentários. Muito obrigado, muito obrigado. Continue fazendo o mesmo. Obrigado aos 505 inscritos. É muita felicidade, estou muito feliz. Né? Muito, muito, muito. Então, falta pouco e a meta continua até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. Muito obrigado. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Peço mais uma vez que passe por um amigo, por uma amiga e peçam para que eles se inscrevam no meu canal. É de fundamental importância a sua ajuda, para que o meu canal possa crescer, para que mais informações possamos levar a todos num bate-papo pelas redes sociais, né? Que é a forma, hoje nós trocamos aquela velha tradição, né, de cidades do interior, em casas do campo, as pessoas se encontravam, geralmente no finalzinho do dia, ou boca da noite, como a gente chamava aqui no Nordeste, nas praças, e ficávamos conversando, trocando ideia, horas e horas. Hoje isso foi substituído pelas redes sociais. Portanto, eu não quero perder esse elo, não quero perder esse vínculo de poder conversar com meu amigo, com minha amiga, trocar ideia para a gente aprender. Isso é uma troca de aprendizado, não tenha dúvida que você aprende muito, muito, muito. E eu aprendo muito também com seus comentários, até com as suas críticas, porque eu cresço com a crítica, né? É evidente que nós pedimos respeito à dignidade da pessoa humana, mas discordar é preciso, discordar é necessário, discordar faz parte do processo. Bom, hoje eu vou falar de um assunto que é importantíssimo para nós brasileiros. Porque a economia brasileira tomou uma dimensão que, se não for, vamos dizer assim, sanado o gargalo, né, que impede que o Brasil cresça, que o Brasil possa distribuir melhor a sua renda, a sua produção, o caminho é um colapso. Olha, é um absurdo. Eu estive lendo esta semana e algumas pesquisas que acabei fazendo sobre a questão dos subsídios, né? Os subsídios é um instrumento, né, de política pública que o governo visa reduzir o preço ao consumidor ou o custo da produção. Ou seja, o que é isso? O governador, o presidente da República, o prefeito, querem desenvolver, começando pelo prefeito no município, ele dá isenção de IPTU, né, do IPTU para as empresas se instalarem em construção de suas fábricas, seu parque fabril. Não paga IPTU, dá uma isenção. O Estado dá uma isenção de ICMS, e a União Federal dá uma isenção de PIS, COFINS, enfim, cada qual com os seus tributos de suas competências. Mas esse valor, ele já alcançou um valor absurdo, né? Para você ter uma ideia, os principais subsídios, né, são os subsídios tributários, onde o Estado renuncia à receita, ou seja, ele pode cobrar o imposto, ele deve cobrar o imposto, ele é obrigado a cobrar o imposto, mas ele não faz. Porque tem uma lei que diz isenta de tais setores, tais produtos. Da mesma forma no município, no Estado e na União, né? E tem os subsídios financeiros, que são juros remunerados, e os subsídios creditícios também. Por exemplo, BNDES, Banco do Brasil, financiam empréstimos a juros favoráveis a determinados setores para que eles se desenvolvam. Acontece que é uma questão que o Brasil nunca, primeiro pela incompetência do Estado de ser fiscalizador, né? Está lá no artigo 170 da Constituição Federal, o Brasil não é o Estado investidor, mas o Estado regulador. Isso significa fiscalizar, que infelizmente não é o caso do Brasil, não há uma fiscalização. A Receita Federal, que é um órgão extremamente importante, que é quem controla a questão dos subsídios, ela trata o contribuinte como absolutamente sonegador e trata com poder de polícia. Não há uma conversa, não há um diálogo com a Receita Federal. E a Receita Federal tem que tratar o contribuinte não como supostamente, abro aspas, um sonegador ou abro aspas e fecho aspas, ladrão.
Mas, infelizmente, a Receita Federal ela trata de forma com o poder de polícia, com a arrogância, com a prepotência, com a autuação, né, com a multa, antes de indicar, de ensinar, de convencer a importância da contribuição, a importância do imposto, a importância da taxa, a importância da contribuição social, a importância do empréstimo compulsório. Que são esses recursos que levam condições que permitem que o Estado favoreça a população. É com a receita do tributo que o Estado paga a saúde, paga a educação, paga o transporte, paga a energia elétrica, enfim, para trazer melhores benefícios para a população de um modo geral. Acontece que essa receita tributária não comporta mais, ela tem que aumentar cada vez mais, pela sede do governo de arrecadar, em consequência da alta sonegação, mas também das isenções tributárias. Em decorrência do espaço, que eu não posso levar 1 hora, 2 horas conversando com vocês sobre o tributo, eu não posso fazer uma explanação completa do assunto. Mas a gente precisa de entender o seguinte, por exemplo, a questão do subsídio, ou seja, é a receita que o governo pode arrecadar, como eu falei no início, deve arrecadar e é obrigado a arrecadar, mas ele abre mão através de lei. Tem uma lei, o governo não dá por simplesmente. A lei foi aprovada na Câmara de Vereadores, a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa, a lei foi aprovada na Câmara Federal e no Senado Federal, autorizando o Estado a abrir mão de receita para beneficiar setores privilegiados que não prestam o seu devido serviço à sociedade. Não tem baixo de custo, não diminui os custos, não diminui os preços, benesses absolutamente para setores arcaicos da nossa economia, empresários incompetentes, mas que vivem às custas do Estado, a população brasileira pagando para grandes empresários comprar iates, comprar aviões, enfim, morar em Miami, morar na Europa, morar em paraísos fiscais, às custas da pobreza do povo brasileiro. Para você ver, né, essa ideia, né, em 2013, né, eu trabalhei de 2013 para cá, né, até 2024. O custo que o governo, o montante que o governo deixou de arrecadar, porque deu subsídio, deu isenção tributária a empresários incompetentes, a empresários espertalhões, né? 300,3 bilhões de reais. Você vê, aí questiona-se o déficit. Porque o déficit público é muito alto, 329 bilhões é o déficit da Previdência, 328 bilhões 25 bilhões o governo tem que cortar em plano de previdência, de pagamento continuado, o BPC, né, benefício de prestação continuada, vamos tirar 25 bilhões do pobre. Mas olha quanto ele distribuiu isso em 2013, 300,3 bilhões. 2014, deu 318,6 bilhões. 2015, 398,8 bilhões de reais. 2016, 383 bilhões e 700 milhões de reais. 2017, 372 bilhões. 2018, 332 bilhões. 2019, 356,3 bilhões. 2020, 338,3 bilhões. 2021, 329,4 bilhões. 2022, 2022 eu não tenho aqui. 2023, 519 bilhões de reais. 524, 523 bilhões esse ano. O governo deixa de arrecadar 523 bilhões de reais. Em 2025, a estimativa no orçamento é de 543 bilhões de reais. Gente, isso é um absurdo. Alguém tem que gritar. Me chamou a atenção uma reportagem no jornal o Globo, né? Porque isso realmente é um absurdo. O governo brasileiro, um país pobre, um país miserável, um país que hoje eu estava lendo, eu ouvi no rádio, não vou dar a fonte, porque eu ouvi en passant que 5 milhões de pessoas em São Paulo têm deficiência alimentar, ou seja, estão comendo menos do que é necessário.
né? 5 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Então imagine a pobreza. Aí o governo tem a capacidade de deixar de arrecadar 543 bilhões de reais. Esses 543 bilhões de reais pagariam todo o déficit da Previdência. O déficit que o Estado tem, se o governo deixasse de distribuir essas benesses para os empresários, seria um grande recurso, reequilibraria, recolocaria a economia brasileira nos eixos. Aí nós íamos deixar de questionar a questão dos juros altos, que a Selic aumenta, porque, apesar de que a Selic aumentou, como o futuro presidente do Banco Central é do PT, o Lula calou-se. O presidente Lula não abriu a boca para criticar o aumento da taxa de juros desse mês de setembro, que o Copom decidiu, né? Então, como se faz isso, gente? Isso são leis, tá? São leis, não tem nenhum subsídio irregular, tá? Pode haver falta de fiscalização, né? Não vou entrar em detalhes, mas esses subsídios são concedidos de acordo com a legislação, artigo 100, se eu não me engano, artigo 178, 104 do Código Tributário Nacional. Esses subsídios existentes, eles não podem ser, vamos dizer assim, retirados. Se ele tem um prazo de 10 anos, tem que deixar cumprir e terminar e não ampliar, não renovar esse subsídio. Porque os subsídios ficam sendo renovados. De 10 em 10 anos, o governo mantém. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela leva bilhões de reais por ano de isenção. Mas é para desenvolver a indústria. Gente, você já viu alguma vez, desde que eu me entendo de gente, que a Zona Franca de Manaus é uma zona de privilégios. Cadê a indústria da Zona Franca de Manaus? Não tem, porque os empresários estão um pouco se lixando. Eles têm a isenção, mas não desenvolvem. Eles compram as peças e montam. Só isso. Isso podia ser feito em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Trazer no container, no navio, jogar lá no Rio e industrializar e empacotar é muito fácil e toma isenção. A questão, claro que o Simples Nacional, parece que o Simples Nacional é 6 bilhões de reais, que o governo deixa de arrecadar favorecendo pequenos empresários. Entre aí os pequenos microempreendedores. Vamos trabalhar com 7 bilhões. É um valor substancial, mas o grande problema são os grandes empresários que levam 95% desses valores que eu acabei de citar, né? Vai para empresários incompetentes que estão há anos, desde Duarte Coelho, lá de 1532, quando o rei entregou o Brasil às chamadas Sesmarias, que dividiu o Brasil em capitanias hereditárias e colocou aqui Duarte Coelho, que é essa família Coelho de Petrolina, né? São dessa dinastia, outras dinastias de São Paulo, que o Brasil é um país que só beneficia os ricos em detrimento do pobre. Nunca houve uma preocupação do governo brasileiro, seja de que governo for, com a educação, com a formação da sociedade. Em 1808, 1822, para você ter uma ideia, era de cada 10 brasileiros, 8 eram analfabetos, porque eram escravos, né? Sobrava 2 que sabiam ler. É claro que nós fizemos um grande país, nós somos heróis brasileiros, nós construímos essa sociedade com esse desgoverno que sempre tivemos desde 1822, com a quebra da monarquia, 1891, 1808, né, quando Dom João VI aqui aportou, trouxe o reino de Portugal para o Brasil. Em 1822 nós ficamos independentes, em 1891 tivemos o golpe de Estado da República, em 1926 a reforma da Constituição do golpe de Estado, em 1930 o golpe de Estado de Getúlio Vargas, que governou sob uma ditadura até 1945, de 46 até 64 ficamos em cima do muro, ainda atendendo aos interesses do chamado desenvolvimentismo, que era fechar o país. Ninguém podia industrializar, ninguém podia importar, porque o Brasil era autossuficiente, não precisava de nada. Com a fundação da Petrobras, com a criação da CSN, os empresários, né, os getulistas já achavam que o país ia ficar suficiente em tudo. Se encontrasse petróleo, pronto, acabaria todos os problemas. Não é assim. 64 a 85, a ditadura militar, essa sangrenta que eu já falei de falar,
E de 89 para cá, a nova Constituição, a Constituição Cidadã, o Brasil saímos da hiperinflação, foi domada pelo plano real, né, do governo da FHC, e de 95 para cá, 2000 para cá, a gente vem se arrastando. A economia brasileira vem se arrastando, a economia brasileira não cresce por causa do grande problema que é o déficit público, que é as contas públicas que o governo não consegue controlar. Mas não consegue por quê? Porque essa sangria. Você imagina o ano que vem, né? O orçamento de 2025, nós já estamos gastando 543 bilhões com subsídios. Então, alguma coisa tem que ser feita. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado precisam fazer alguma coisa para estancar essa sangria, resolver os problemas. Nós estamos com uma reforma tributária aprovada, a emenda constitucional 132, se eu não me engano, de 2022 ou 2023, acho que é de 2024 essa emenda. E ela está sendo votada no Congresso Nacional. Vai ser o imposto mais alto do mundo. Por quê? Por causa das isenções e também das imunidades, que eu teria imunidade e isenção são coisas distintas, né? As imunidades tributárias, elas estão previstas no artigo 150 da Constituição. Geralmente, o maior vencedor, o maior ganhador dessas imunidades tributárias são as igrejas, né, que não pagam imposto, que não pagam nada. Os pastores são ricos, também tem que colocar a Igreja Católica, que tem a sua riqueza, tem a sua fortuna, mas os pastores no Brasil são muito ricos e as igrejas são pobres, porque elas não pagam imposto. E na reforma tributária, elas ganharam mais imunidade. Então você vê que são grupos econômicos, porque as igrejas evangélicas já é um grupo econômico, não tenha dúvida, porque as igrejas evangélicas elas não têm a finalidade de convencer o cristão. A finalidade das igrejas evangélicas no Brasil, infelizmente, não gostaria de estar falando isso, estou falando com muita tristeza. A finalidade das igrejas evangélicas no Brasil, claro que tem exceção, tá, gente? Eu vou abrir uma exceção. A finalidade não é doutrinar o povo, é doutrinar o caixa, encher a caixa do pastor. E toma imunidade. As isenções não, as isenções são previstas em leis que podem ser revogadas obedecendo o critério de prazo, direito adquirido. Não quero aqui uma ruptura, acaba com o incentivo fiscal, não. Ou chamadas despesas tributárias, como os modernos economistas assim o chamam. Né? Eu não estou pregando ruptura, mas é um processo que a Câmara e o Senado, as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, precisam de repensar, porque nós não podemos abrir mão de 543 bilhões de reais num país pobre, miserável, passando fome, né? O povo sem saúde, o povo sem hospital. Ainda ontem eu estava vendo a governadora de Pernambuco num carro, num palanque aqui, passou numa passeata, sorrindo. Se eu fosse ela, eu tinha vergonha de vir a Santa Cruz, porque ela não fez nada para Santa Cruz. Santa Cruz é péssima, Santa Cruz não tem saúde, Santa Cruz não tem limpeza, Santa Cruz não tem calçada para o deficiente, para o portador de deficiência física, Santa Cruz não tem limpeza, Santa Cruz, desculpa o termo, não estou com raiva de Santa Cruz é um nojo por falta de recursos. E a governadora tem a cara de pau de subir num carro e vir fazer passeata pedindo voto para o seu candidato. Eu, se fosse a governadora, eu tinha vergonha de aparecer em público diante não estou chamando-a de incompetente, é porque ela não tem condições. Porque a quantidade de subsídio que ela deu, ainda aparece que foi no governo Eduardo Campos, encheu de subsídios, que provavelmente esses subsídios ainda estão construindo, a Arena Pernambuco, tudo que foi construído, tantas que só trazem benefícios para pequenos grupos empresariais. Então o Brasil, que é um país, como eu falei, injusto, precisa de discutir isso. Mas é porque os políticos são ruins. Gente, vamos acabar com essa discussão. Os políticos só são ruins porque nós os elegemos. Nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República, nenhum senador estão lá porque se colocaram. Eles foram postos pelo nosso voto. Ou a gente aprende a votar, ou a gente vai continuar patinando. É preciso votar e cobrar dos nossos políticos. Não estou aqui defendendo, por exemplo, o fim do Pablo Marçal de São Paulo. É um incompetente, é um ignorante, é um cafajeste, é um ex-preso que ele foi condenado, né, por roubo, por fazer, segundo informações da imprensa,
por roubar os aposentados, né, num programa de computador, mas ele é o antipolítico. Não, a política não é boa. A política de Pablo Marçal, ela não é diferente da política de Datena, da política de Tabata Amaral, da política de Nunes, da política esqueci o nome do outro candidato a prefeito, do Boulos. A política é caótica no Brasil porque o povo não quer discutir política. Eu sou político, como vocês veem aqui no meu canal, eu falo de política, mas eu falo uma política de educar. A gente tem que educar esse povo, cobrar, porque não tem um bom vereador se a gente não escolhe. A gente tem que escolher o nosso vereador. Eu vejo aqui em Santa Cruz, em Taquaritinga do Norte. Eu sou defensor dos gatos, sou candidata a vereadora. Eu trabalho não sei aonde, sou candidata a vereadora. Gente, não pode votar simplesmente porque uma pessoa é defensora dos animais. Todos nós devemos ser defensores dos animais. Não é uma pessoa usar esse slogan, criar uma ONG, fazer gato na eletricidade e depois dizer que é candidato a prefeito, candidato a vereador, simplesmente porque é defensor dos animais. Nós precisamos de política. Não existe uma política do gato, nós precisamos de uma política geral. Educar o país. E essa educação começa por esse absurdo. Nós não podemos, desculpa a insistência, desperdiçar, jogar na lata do lixo, tornar empresários cada vez mais ricos, com 543 bilhões de reais. Esses empresários não têm nada em benefício do povo brasileiro. Com certeza, eu não posso fazer isso, mas alguém um dia poderia fazer. Os preços das empresas que são subsidiadas são maiores, são mais caros do que o preço daquele que não tem benefício nenhum. Empresário brasileiro, os incentivos fiscais são para ficar os empresários cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre. Ok, gente, vale essa reflexão essa semana. Eu não sou negativo. Não, eu procuro explicar por que o governo fica... Nós estamos nessa dicotomia, Bolsonaro, Lula. Na economia o déficit público. Gente, se nós tirássemos metade desses subsídios, o déficit público não seria problema. Agora, que as contas públicas são sérias, e o governo tem que cumprir. Eu acho que tem que zerar o déficit. Nós não podemos trabalhar com um déficit dessa altura, como nós estamos vivendo. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.